Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a todos que têm contribuído com o canal, têm se inscrito, compartilhado, curtido e comentado as nossas publicações. Vamos para mais uma aula de história hoje sobre República Velha e o coronelismo, certo? Nós iremos ver aqui um breve sumário do que iremos ter nesta aula: conceito de República Velha, oligarquias, o que são, coronelismo e o voto de cabresto. Então, cada um desses itens nós iremos ver, ok? Os historiadores dividem o estudo da Primeira República Brasileira em República da Espada e República Oligárquica. Então, olha só, os historiadores, para facilitar o estudo sobre República Velha, eles dividiram. E eles consideraram o seguinte: República da Espada, período que vai desde a proclamação em 1889 a 1994. Neste período, o Brasil foi governado por dois marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Deixa-me corrigir aqui, viu? 1889, né, a 1894, certo? Desculpa este erro. 1889 a 1894. Neste período, o Brasil foi governado, ou 1894. Neste período, o Brasil foi governado por dois marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E por quê? Ele foi governado por marechal, se denominou período da República da Espada, ok? E a República Oligárquica, o que seria? A República Oligárquica é o período que vai de 1894 a 1930, quando o Brasil é governado por vários presidentes, sendo a maioria deles de São Paulo e Minas Gerais. Então, neste período da República Oligárquica, o Brasil ele agora expande, né, o seu domínio político para civis, presidentes que não tinham ligação com o poder militar, com o exército. Esta aliança política do Sudeste ficou conhecida como política do café com leite. Veremos o que ocorreu nos primeiros anos da República Oligárquica. Então, nos primeiros anos da República Oligárquica, nós iremos ver, né, algumas coisas que ocorreram. Primeiro, temos que ver qual o conceito de oligarquia, né? O que são oligarquias? Eu bem que poderia colocar assim, o que foram as oligarquias. No entanto, infelizmente, a nossa política brasileira ainda mantém esse sistema, infelizmente, de famílias e só famílias. Existem estados que só são famílias poderosas no poder, né? Vocês sabem disso. E o que é que vai acontecer? Oligarquia, palavra de origem grega que significa governo exercido por poucos indivíduos ou famílias poderosas. Então, essa palavra oligarquia, ela tem origem no grego e significa isso, né? Governo de poucos, ou seja, poucas famílias, poucos indivíduos que mantêm o poder. Durante o período, o império, melhor dizendo, o governo central impunha seu poder às províncias, nomeando quem iria governá-las. Com o estabelecimento da República, porém, a situação mudou. As famílias mais poderosas de cada estado, isto é, as oligarquias estaduais, passaram a ter um enorme poder político. Então, veja bem, durante o Império, né, Dom Pedro I, aí vem as regências, aí depois Dom Pedro II, o poder do Brasil era centralizado no poder monárquico, né, sempre centralizado. E as províncias só obedeciam. A representatividade das províncias eram poucas, mas quando se proclamou a República, daí vem a representatividade das províncias, infelizmente, de maneira sagaz, porque nós iremos ver mais tarde a política dos governadores, um sistema corrupto de se governar, né? Dividindo o poder à troca de favores. Então, veja bem, as oligarquias. E essa oligarquia, ela gerou, né, esse domínio das oligarquias, das famílias ricas, ela gerou o coronelismo.
O coronelismo é um sistema de favorecimento político entre fazendeiros, coronéis da Guarda Nacional e oligarquias estaduais. Então, o que é que acontece? A figura do coronel, ela é embasada no fato deste político ser um grande fazendeiro e até mesmo ter o título de coronel da Guarda Nacional. Não esqueçamos que, vale a pena aqui salientar, né, detalhar, que a Guarda Nacional não é o Exército, certo? O Exército é um órgão governamental. A Guarda Nacional foi criada, né, como uma força-tarefa para proteger, assim, os presidentes da República e agir principalmente nas províncias, né, fazendo com que se cumprisse as ordens. Então, a Guarda Nacional não é o Exército. Mas aqueles que participavam da Guarda Nacional tinham um grande prestígio, né? Grande prestígio. E esses generais, ou esses coronéis, depois que a Guarda Nacional começou a se enfraquecer, começaram a se vender títulos de coronéis, né? Então, fazendeiros das grandes localidades, das regiões rurais, passaram a ter títulos de coronéis e por isso coronelismo, né? O coronelismo ele é alimentado por quê? Por troca de favores das oligarquias, mas também pela manipulação do voto de cabresto. E aqui é onde vai recair, né, a crítica da nossa aula, para que a gente possa entender este processo político. O que seria o voto de cabresto, né? O voto de cabresto, aí nós temos uma ilustração, né? A mulher seria a soberania, a federação, né? A lei representando. O homem ali, o político, o coronel. E o animal ali representando o eleitor, porque infelizmente era assim como eles eram tratados, né? Como na pura manipulação, sem ter seu voto secreto respeitado e tendo políticos algozes se aproveitando das necessidades destes eleitores, ok? Então, como funcionava? Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio de troca. E aí eu vou corrigir essa palavra, desculpa, aqui. Por meio de troca, ok? De favores. E essas trocas de favores, eu coloquei entre aspas, por quê? Porque são favores que a sociedade já era para cobrar como direitos, mas as pessoas não tinham o conhecimento, estavam debaixo de um jugo político muito cruel, né? E elas não tinham seu direito de cidadão preservado. Então, olha só, era remédio, né? Sacolas de alimentos, proteção, dinheiro emprestado ou emprego. Então, por tudo isso, as pessoas vendiam o voto. Infelizmente, continua assim em muitos lugares. Além de tudo isto, eram comuns na República Oligárquica haver fraudes eleitorais de toda espécie, falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão de votos de crianças, de defuntos, de pessoas inexistentes. Então, muitas eram as falcatruas, né? As inadimplências, as corrupções feitas para manter aquele coronel no poder, aquele político no poder. Assim, os poderosos fazendeiros conseguiam se manter no poder. Infelizmente, é assim que começa a nossa República Brasileira, nessa situação. O coronelismo é isso, principalmente em zonas rurais, né? Lembrando que o Brasil, aqui não posso deixar de comentar isso nesta aula, que o Brasil, aqui nesse período, é um Brasil que é aristocrata, ele é agrário, né? E ele é escravocrata ainda, né? Embora a escravidão tenha sido extinta, restícios dela tinham ficado na sociedade, né? Infelizmente. Então, o que é que acontecia? A maioria era analfabetos e o voto não era secreto e o coronel tinha esse poder, né, de manipulação. Então, gente, eu agradeço, espero ter contribuído para o conhecimento de vocês, aí ajudado, né, e continue curtindo o nosso canal História Interativa. Um abraço a todos.